esbranquiçada. Leme. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nina da Libird, maquiadora e apaixonada por beleza. E no vídeo de hoje eu venho trazer mais um tutorial para vocês, inspirado na década que eu amo tanto, que são os anos 60. Hoje eu decidi pegar uma diva dessa época para usar de referência, para ensinar vocês alguns truques dessa maquiagem tão icônica que eu tô utilizando. Acho que vocês já sabem quem que é a musa referência de hoje, certo? Hoje a gente vai falar da Twig. Twig foi uma das maiores modelos, não só dos anos 60, mas de todos os tempos, uma super referência para a década, para o estilo, para a maquiagem que ela mesma fazia, para o cabelo, enfim, para tudo, né? Decidi utilizá-la hoje porque eu acho que tem bastante referência de anos 60 nessa maquiagem e que eu tô louca para ensinar vocês. Vamos lá? Começando pela preparação de pele, e eu vejo que a pele da Twig nessa foto que a gente tá pegando de referência, não só nessa foto, né, mas em diversas fotos ela tem aquela pele bem lisinha, que apesar de ter aquelas sardinhas dela, ela é uma pele super uniforme. Então eu vou começar utilizando esse primer aqui, é o Pore Filler da NYX, e ele tem aquela textura siliconada que vai ajudar a disfarçar os poros e as linhas de expressão, além de dar uma aparência mais sedosa pra pele. Primer aplicado, e o corretivo que eu vou utilizar é um corretivo meu que já tá até um pouquinho gasto, que é essa paletinha da NYX. Acredito que ela seja número 04, e eu gosto de misturar esses três tons, esse mais amarelado, um pouquinho mais rosado e um mais bege. Ele tem uma textura um pouco mais cremosa, então eu gosto de aplicar e deixar secando um pouquinho, e para isso eu vou utilizar esse pincel da Real Techniques, que é um mini kabuki. Eu vejo que a pele da Twig nessa foto ela tá bem luminosa e bem translúcida também. E para eu criar esse efeito, eu vou utilizar esse iluminador em bastão da NYX antes da base. A cor dele é a 05 Shadow and Shimmer. E ele tem uma textura, ó, que é uma cintilância mais suave, mais sofisticada. Então eu vou aplicar ele pelo rosto todo. Agora que eu apliquei esse iluminador, eu ainda não espalhei ele, porque eu vou deixar para espalhá-lo junto com a base. A base que eu tenho aqui que eu vou utilizar, ela é um pouco mais mate. Eu não quero que a pele fique tão sequinha assim. Então eu vou esfumá-la junto com esse iluminador para deixar uma textura bem luminosa. A base que eu vou utilizar é a N70 da linha Fit Me da Maybelline, que é uma base bem fininha e que vai me dar a textura ideal. Apliquei a base e agora eu vou voltar com aquele iluminador do começo, utilizando o mesmo pincel do corretivo. E eu vou pegar esse iluminador em bastão e aplicar nos pontos altos do meu rosto para reforçar esse iluminado ideal. O pó que eu escolhi utilizar nessa maquiagem é um pó um pouquinho mais fino, pra gente preservar a ideia de translucidez dessa pele que a gente tá construindo. Eu vou utilizar o No Filter da NYX na cor 02 Porcelana, e o pincel que eu vou utilizar é esse pincel da Real Techniques, que é mais fofinho, então ele vai depositar menos produto no meu rosto. Para contorno e para blush, eu vou utilizar a mesma paleta, que é essa paleta aqui da MAC, aquela que vocês montam, sabe? Eu vou utilizar esse tom de marrom, um marrom mais frio, com um toque desse marrom um pouquinho mais quente para criar o meu contorno. Eu vejo que o contorno da Twig nessa foto, ele não é tão definido, né? Mas ele tá um pouquinho mais intenso aqui na lateral do rosto, então é isso que eu vou fazer. Contorno aplicado, e o blush que eu vou utilizar é esse blush aqui, que ele é um mauve bem clarinho, bem apagadinho. Eu vou aplicá-lo do centro das maçãs, do centro das bochechas, levando para as têmporas, também com um pincel parecido com aquele que eu utilizei para pó, só que agora no tamanho para blush.
Para as sobrancelhas, eu vejo que a sobrancelha da Twig tá bem natural, porém tá com um voluminho, então para isso eu vou utilizar essa caneta da Maybelline, a Tattoo Studio. A minha cor é 350 Blonde e eu escolhi essa caneta porque ela tem aquela ponta que ficou bem famosa uns tempos atrás. Ela é como se fosse um garfinho, então ela vai recriar o fio a fio da minha sobrancelha. Eu vou respeitar o desenho natural dela, só que eu vou dar uma emoção a mais. Sobrancelhas feitas e agora eu vou fazer um olho e eu já volto pra fazer o outro com vocês. Olho criado e esse daqui foi o resultado, a gente vai recriar desse lado agora. Começando a criar uma base mais esbranquiçada para os olhos. Se vocês forem notar, a maioria das maquiagens dos anos 60 tinha um fundo mais pálido, um fundo mais esbranquiçado. Para construir essa base, eu vou começar utilizando esse primer de sombras da NYX na cor 03. Ele tem um fundo bem próximo da minha pele. Se a gente for notar na maquiagem da Twig, o fundo ele tá bem uniforme, mas também não chega a ficar branco. Então eu vou fazer uma base um pouquinho mais natural com esse produto aqui. Depois que eu apliquei esse primer de olhos, eu virei com essa paleta da NYX nesse tom aqui, ó, que é um tom amarelado bem clarinho. Na câmera ele fica quase branco para eu selar esse primer. Sombra aplicada e agora eu vou começar com a parte azulada do olho, utilizando esse lápis da NYX na cor Aqua Shimmer, que ele é um tom de azul que tem uma cintilância, ele vem com glitter no lápis e eu acho que vai ser o efeito ideal pra gente criar esse delineador. Eu vou fazer um delineador bem grosso nos meus olhos, quase acompanhando a minha pálpebra móvel, então eu vou fazer ele no formato de arco mesmo, começando bem do cantinho interno até o canto externo, vai sem medo. Parte azul finalizada, agora eu vou criar o desenho do côncavo, que é este desenho aqui de cima. E como que eu vou encontrar o desenho ideal para o meu formato de olho? Eu vou sempre sentir onde fica o meu côncavo, né, que é essa parte mais funda do meu olho. Vocês conseguem ver que já é uma parte naturalmente sombreada do meu olho e do seu também. E para criar o desenho, a base desse desenho, eu vou utilizar um lápis em gel que seja bem macio, tá? Bem fácil de desenhar, porque isso vai me dar um conforto maior na hora de criar esse desenho. Tenha a garantia que você tem um espelho na sua frente, bem de frente, para que você consiga acompanhar o formato do seu olho e faça sempre com lápis um pouquinho mais deitado. Eu sinto que assim a gente consegue criar o desenho ideal sem ter medo. Vai aos poucos, fazendo quase que um fio a fio, até você chegar no formato ideal. Criei o rascunho, vocês conseguem ver que ele tá bem fraquinho ainda, né? Mas eu queria dar duas dicas pra vocês antes da gente continuar. Tenha sempre um apontador em mãos para deixar a ponta do lápis o mais fina possível, para você conseguir ter mais precisão. E não tem problema nenhum, viu, gente? Chamar o seu melhor amigo cotonete para ir acertando esses detalhes. Agora que eu já me olhei de frente, eu tenho um espelho aqui atrás da câmera, agora que eu já me olhei de frente e vi que o desenho vai ficar interessante no meu formato de olho, é que eu venho para um espelhinho menor. Pode ser um espelhinho de mão ou algum espelhinho que você consiga apoiar na mesa que você se maquia ou em algum lugar que vai te ajudar. E aí sim, olhando para baixo, é que eu vou acertar esse desenho. Então, quando eu olho para baixo, eu consigo ter um espaço maior da minha pálpebra para trabalhar. Por isso que eu começo olhando de frente para entender se o rascunho ficou interessante. E agora que eu vou engrossar e criar o desenho um pouco mais refinado, digamos, é que eu venho com o espelhinho localizado um pouco mais abaixo para que eu olhe para baixo e tenha mais espaço para trabalhar também. Criei esse côncavo bem desenhado e agora eu vou pro delineador na parte de cima. E para eu criar esse efeito, eu preciso que ele acompanhe bem a minha pálpebra superior e aqui no cantinho externo ele acompanha esse desenho azul que a gente tinha feito antes de fazer o côncavo. Para isso eu vou utilizar a Master Precise da Maybelline. Delineador superior finalizado e como vocês podem ver, ele acompanha o meu olho num formato bem arredondado, não engrosso ele demais em nenhum dos locais, eu só começo com ele mais fininho e termino com ele fininho também,
para criar esse aspecto de olho mais arredondado. E agora a gente vai fazer a parte inferior, que acredito eu, que seja a parte mais complexa, mais difícil dessa maquiagem, que é criar esses pequenos cílios desenhados aqui. Para isso, eu tenho uma dica que para mim facilita muito na hora da gente criar qualquer desenho geométrico no nosso rosto. Eu gosto muito de utilizar um pincel, pode ser chanfrado, pode ser de lábios, pode ser um pincel, qualquer pincel que seja bem fininho, ó. Esse aqui na lateral ele fica bem fininho e que vai te dar mais precisão na hora de criar o desenho. Pô, mas o meu delineador é em caneta, como é que eu vou fazer isso? Eu venho com o delineador em caneta e eu sujo esse pincel diretamente no aplicador. Então, quando eu faço isso, a tinta vem para as cerdas e eu tenho pigmentação. Então, quando eu utilizo dessa forma, eu tenho mais firmeza para fazer o desenho que eu quiser nos meus olhos. Para eu criar o desenho de cílios, é uma parte também um pouquinho mais complexa. E também você vai precisar daquele espelho bem na sua frente para criar esse desenho. Quando a gente olha para baixo, lembra que a pálpebra superior fica com mais espaço, porém a pálpebra inferior vai ficar um pouco mais apertadinha. Então, ou utilizar um espelho que você esteja bem de frente, ou novamente um espelho de mão, que você coloque ele aqui em cima, dando mais espaço para você criar o desenho dos cílios aqui. Com o pincel chanfrado, você vai vir com ele sempre com o lado mais grossinho, virado mais próximo dos cílios, tá? Você virá com ele carimbando de forma levinha. Lembra que também pode ser um rascunho isso, tá? Que nem a gente fez no côncavo. Então, eu venho carimbando de forma bem levinha, puxando na direção do olho. Porque eu preciso que a parte final desses cílios desenhados não fique grossa, para não ficar com um aspecto muito pesado também. Eu quero que ela crie aquele efeito de cílios. Então eu vou carimbando e puxando para dentro. Cílios finalizados e ficaram desse jeito aqui. Não precisa ficar super simétrico com o outro lado, não precisa ficar num desenho super perfeito, tá? Essa maquiagem, antes dela ser perfeita, ela é criativa e ela é divertida. Então, não se preocupe em fazer algo ali cirúrgico, mas tem que criar esse efeito sessentista. Uma outra dica que eu dou é que os cílios da Twig, se vocês forem reparar, são linhas bem fininhas e retinhas, né? Nos meus olhos, eu, Nina, acho que não funciona da melhor forma assim. Eu prefiro criar como se fossem esses triângulos no canto, né, nos cílios inferiores, para dar esse efeito de cílios desenhados. Eu acho que nos meus olhos funciona melhor, mas vai do gosto de vocês, tá bom? Próximo passo é a gente aplicar os cílios postiço e eu escolhi dois tipos de cílios. Um deles é um cílios mais cheio, um cílios de volume, porém bem fininho. Vocês conseguem ver que ele tem bastante pelinho, né? Só que é um pelinho mais fino, não é nada muito desenhado, é um efeito bem natural. E o outro cílios, ele já foi cortado, mas ele era aqueles cílios que formam uma escadinha no fim do olho, sabe? Eu deixei ele desse tamanho aqui. Eu costumo utilizar bastante esses cílios nos cílios inferiores, mas hoje eu vou criar duas camadas com eles. Então, primeiro os cílios de volume e por cima esses cílios um pouco mais comprido no cantinho externo para dar esse efeito de volume bem impactante. Cílios postiços aplicados e agora eu vou finalizar com a máscara de cílios para unir todos esses pelinhos, né? Os meus fios naturais e os dois cílios postiços. Para isso eu escolhi a Decolossal da Maybelline, uma máscara básica mesmo, e eu não vou puxar tanto esses cílios para cima. Eu quero que eles engrossem e se juntem bastante, então eu vou aplicar em movimento de zigue-zague. Para finalizar um olhar, lápis branquinho na linha d'água, que já é um clássico. Olhos quase finalizados, eu vou dar um toque extra de emoção nessa maquiagem, utilizando esse iluminador da NYX na cor Lavender Steel, que ele é um iluminador com um brilho mais rosadinho e é bem sutil. Eu vou aplicá-lo aqui no canto interno do olho, puxando um pouquinho para baixo e também aqui no alto das têmporas, mas somente nesse pedaço do rosto. E para finalizar o batom, a Twig tá usando nessa foto um batom rosa metálico, bem intenso, bem brilhante, bem anos 60. E para criar esse efeito, eu vou utilizar esse batom da NYX,
o Liquid Suede na cor Buzzkill, que ele é um rosa bem metálico. Para dar um toque de brilho extra, eu vou voltar com o mesmo iluminador que eu apliquei aqui para ressaltar um pouco mais meus lábios. Maquiagem finalizada, e esse daqui foi o resultado da minha make inspirada pela Twig em um dos seus diversos looks icônicos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me comenta aí o que você achou dessa maquiagem e outras maquiagens que você queira sugerir para eu reproduzir aqui no canal. Não se esquece de se inscrever, seja lá qual lado tá esse botão. Deixa um like para me ajudar a divulgar esse vídeo e me segue lá no Instagram pra gente continuar conversando sobre mais maquiagem, mais beleza e mais anos 60. Vejo vocês no próximo vídeo.